Naquela noite, o abismo que separava a humilde recepcionista Thalita de seu chefe milionário, Henrique, pareceu desaparecer. Não foi apenas um impulso, mas uma colisão de almas solitárias, um refúgio silencioso, construído com olhares trocados e palavras não ditas durante meses de trabalho. Envolvidos por uma conexão que transcendia seus mundos opostos, eles se permitiram um momento de pura entrega, onde não havia cargos, dinheiro ou status, apenas dois corações buscando um ao outro. Mas a luz da manhã trouxe consigo uma verdade devastadora. Ao ver a notícia do noivado de Henrique com a socialite Simone estampada em todos os portais. Com o coração estilhaçado pela humilhação, Thalita sentiu o peso do seu mundo desmoronar. Ela não era um refúgio, fora um erro. Naquele mesmo dia, ela redigiu sua carta de demissão, decidida a apagar aquela noite e aquele homem de sua vida para sempre. Mal sabia ela que o verdadeiro elo entre eles já crescia silenciosamente em seu ventre. Uma semente de amor e de caos que estava prestes a mudar tudo. Um encontro, uma noite e uma reviravolta que mudará tudo. Se você já sentiu a intensidade desse começo, deixe seu gostei e se inscreve no Histórias que Prendem Você para não perder nada e comente seu nome. Quem sabe ele não aparece por aqui. O sol das 6 da manhã invadia o pequeno apartamento de Thalita com uma intimidade que o dinheiro não comprava. Entrava pelas frestas da persiana, dançando sobre o sofá gasto e aquecendo o vaso de samambaia que ela cuidava com um zelo quase maternal. O cheiro de café fresco se misturava ao ar, um ritual diário que era sua pequena vitória contra o cansaço. Aos 23 anos, Thalita conhecia o peso de cada boleto sobre a mesa da cozinha. Sua vida, tecida com os fios da simplicidade e da luta, era um contraste gritante com o mundo que ela observava de segunda a sexta, das 8 às 18, atrás de um balcão de mármore polido na Viana Corp. Sua beleza era serena, natural, emoldurada pelos longos cabelos castanhos que caíam em ondas suaves sobre seus ombros. Havia uma dignidade em seu olhar que a fazia parecer deslocada naquele universo de luxo corporativo, uma flor selvagem que brotara no meio de um jardim meticulosamente planejado. A 80 quilômetros dali, em uma mansão que mais parecia um mausoléu de vidro e concreto, Henrique Viana, aos 34 anos, acordava não com o sol, mas com o silêncio. Um silêncio opressor que ecoava pelos corredores imensos e pelas salas decoradas com uma perfeição fria e impessoal. Ele era o herdeiro de um império, um homem cuja imagem estampava capas de revistas de negócios, mas por dentro sentia-se um prisioneiro. O café da manhã era sempre uma reunião de negócios disfarçada. Do outro lado da mesa de mogno de 20 lugares, seu pai, Ricardo, um homem de 60 anos cujo poder parecia emanar de seu terno impecavelmente cortado, folheava o jornal financeiro. Simone ligou ontem à noite, disse Ricardo sem erguer os olhos. O pai dela está preocupado com a flutuação das ações. Ele acredita que o anúncio oficial do noivado de vocês estabilizaria o mercado. É uma aliança, Henrique. Trate-a como tal. Henrique apenas assentiu, o gosto do café subitamente amargo. Simone Lacerda, loira, atraente, filha de um dos maiores parceiros comerciais de seu pai. O noivado deles era uma fusão de dinastias, um contrato celebrado com sorrisos para as câmeras e selado em jantares onde se falava de tudo, menos de sentimentos. Ele se sentia como uma peça em um tabuleiro, movido por uma mão que não era a sua. Toda a sua vida fora assim. Seus sonhos de ser arquiteto, de criar espaços que trouxessem aconchego e vida às pessoas, foram esmagados e guardados em uma pasta de desenhos antigos, um lembrete empoeirado de quem ele poderia ter sido. Em seu lugar, ergueu-se o CEO, o sucessor, o noivo de conveniência. Na Viana Corp, a recepção era o portal entre esses dois mundos, e Thalita era sua guardiã. Era ali que a atração silenciosa entre ela e Henrique florescia, regada por interações breves, mas carregadas de significado. Começou com um bom dia que parecia diferente dos outros, um sorriso que alcançava os olhos cansados dele. Depois, evoluiu para pequenos gestos.
Ele passou a fazer questão de pegar seu próprio café na copa, apenas para ter um motivo para passar por sua mesa e trocar uma palavra que fosse. Como está seu dia, Talita? Uma pergunta simples, mas que vinda dele soava como um segredo. Ele via nela uma autenticidade que o fascinava. Talita não usava máscaras. Sua alegria era genuína quando falava de um filme que assistira. Sua preocupação era real quando uma colega passava mal. Ela era um porto de verdade em seu oceano de aparências. Para Talita, Henrique não era apenas o chefe milionário. Ela enxergava além da fachada de poder. Via a solidão em seu olhar quando ele pensava que ninguém estava olhando. A forma como seu ombro relaxava por um milésimo de segundo quando ela lhe oferecia um sorriso sincero. Havia um homem bom ali, soterrado sob o peso de um sobrenome. A tensão entre eles era uma corrente elétrica sutil sentida apenas pelos dois. Os olhares se cruzavam e se sustentavam por um segundo a mais do que o profissionalmente aceitável. Uma vez, ele a viu lendo um livro de poesias na hora do almoço. No dia seguinte, um livro do mesmo autor apareceu misteriosamente sobre sua mesa sem bilhete. Ela soube que era ele. E quando Simone aparecia na empresa, com sua aura de superioridade e tratando Talita com uma condescendência velada, Henrique sempre encontrava uma maneira de intervir, de reafirmar a importância de Talita com uma polidez que era uma arma afiada. Talita é o coração desta empresa, Simone. Sem ela, nada funciona. A frase fez o rosto de Simone endurecer e o coração de Talita acelerar. A colisão era inevitável, e ela aconteceu em uma quinta-feira chuvosa, noite de um grande evento corporativo para celebrar uma fusão. A festa se estendeu até tarde. Talita, responsável por organizar os carros dos executivos e garantir que tudo corresse bem, foi a última a ficar, ao lado de Henrique. O salão de eventos, antes barulhento e cheio de risadas falsas, agora estava mergulhado no silêncio, quebrado apenas pelo som da chuva batendo contra as janelas panorâmicas do 4º andar. Você deve estar exausta, disse Henrique, afrouxando o nó da gravata. Ele parecia diferente, despido da armadura de CEO. É o trabalho, ela respondeu com um sorriso cansado. E o senhor? Parece que carregou o mundo nas costas hoje. Ele riu, um som raro e genuíno. O mundo não, apenas o império do meu pai. Ele caminhou até a janela, observando as luzes da cidade borradas pela chuva. Sabe o que eu queria ser, Talita, antes de tudo isso? Ela se aproximou, curiosa. O quê? Henrique hesitou por um instante, como se estivesse prestes a revelar seu segredo mais profundo. Ele voltou para sua mesa, abriu a última gaveta e tirou de lá um tubo de papelão. Com um cuidado reverente, ele o abriu sobre a mesa, revelando plantas e esboços de casas com traços orgânicos, cheias de luz e integradas à natureza. Eram projetos de arquitetura. Eu queria construir lugares onde as pessoas se sentissem em casa, lugares com alma, ele confessou, a voz baixa, carregada de uma melancolia que a tocou profundamente. Meu pai disse que era um hobby, não uma profissão para um Viana, que nosso negócio era construir impérios, não casas. Naquele momento, Talita não viu o chefe, o milionário, o noivo de Simone. Viu um homem cuja alma havia sido sacrificada no altar da ambição de outra pessoa. Viu a mesma sensação de estar presa, ainda que em uma gaiola de ouro, que ela às vezes sentia em sua própria vida. Uma empatia avassaladora a preencheu. São lindos, ela sussurrou, traçando com a ponta dos dedos a linha de um telhado curvo em um dos desenhos. O mundo perdeu um grande arquiteto. Seu toque, sua voz, sua compreensão, tudo aquilo quebrou a última barreira que restava em Henrique. Ele ergueu a mão e, com uma delicadeza que a surpreendeu, afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. O mundo pareceu parar de girar. Os olhos dele, tão cheios de uma dor silenciosa, encontraram os dela. Não havia mais Viana Corp, não havia mais Ricardo, nem Simone, nem o abismo social que os separava. Havia apenas um homem e uma mulher, vendo um no outro um refúgio, um espelho de suas próprias solidões. Ele se inclinou lentamente, dando a ela todo o tempo do mundo para recuar. Mas ela não recuou. Quando seus lábios se tocaram, foi com a suavidade de uma confissão. Um beijo que não era sobre desejo, mas sobre reconhecimento. Era a união de duas almas
que por caminhos diferentes sentiam-se perdidas e que por um instante se encontraram. O beijo se aprofundou, tornando-se uma busca desesperada por conexão, por um momento de verdade em meio a tantas mentiras. As luzes da cidade lá fora pareciam distantes, um universo à parte. Ali, no silêncio do escritório no topo do mundo, eles se entregaram a uma conexão que era tão proibida quanto inevitável. Não foi um erro impensado, mas uma escolha consciente de se abrigarem um no outro, de encontrarem calor em meio ao frio de suas realidades. Naquela noite, envoltos pela penumbra e pelo som da chuva, eles construíram seu próprio pequeno refúgio, um lugar secreto onde seus corações podiam finalmente falar a mesma língua, sem medo e sem julgamentos. Para Thalita, era a promessa de um sonho. Para Henrique, o gosto perigoso da liberdade. E ambos adormeceram sem saber que aquele breve momento de paz era, na verdade, o olho do furacão que estava prestes a devastar suas vidas. A luz da manhã seguinte ao evento era diferente para Thalita. Não era apenas o sol habitual que a despertava, mas uma calidez interna, um brilho de esperança que ela não sentia há anos. Em seu pequeno apartamento, o mundo parecia mais nítido, as cores mais vivas. Ela se levantou da cama e, ao se olhar no espelho, viu um reflexo diferente. Havia um rubor em suas bochechas e um brilho em seus olhos que não estavam lá antes. A memória da noite anterior a envolvia como um abraço. Não fora apenas a paixão, mas a vulnerabilidade dele, a confissão sobre seus sonhos perdidos que a havia conquistado. Pela primeira vez, ela se permitiu sonhar que o abismo entre seus mundos poderia ser cruzado. Talvez ele também estivesse cansado daquela vida de aparências. Talvez ela não fosse apenas um momento, mas um começo. Aquele pensamento, tão audacioso e frágil, fez seu coração bater mais rápido, uma mistura de medo e euforia. Na mansão Viana, Henrique acordou com uma sensação estranha de leveza. O silêncio da casa não parecia tão opressor. A imagem de Thalita, o som de sua risada, a sinceridade em seu olhar, tudo isso havia se instalado em sua mente, afastando as sombras habituais. Ele se sentia como se tivesse respirado ar puro após anos confinado em uma sala fechada. A conexão fora real, ele sabia disso. Fora a coisa mais real que lhe acontecera em muito tempo. Por um breve momento, ele se imaginou desafiando tudo e todos, escolhendo uma vida diferente, uma vida com... Seu celular vibrou na mesa de cabeceira, cortando a linha de seu devaneio. Era uma mensagem de Simone. Bom dia, meu amor. Mal posso esperar pelo nosso jantar de noivado oficial hoje à noite. Papai já está falando com a assessoria de imprensa. O anúncio sai em 1 hora. Sorria para as fotos. A mensagem o atingiu como um balde de água gelada. A realidade, com todo o seu peso esmagador, desabou sobre ele. O jantar, o anúncio, a aliança. Ele havia se esquecido completamente. A culpa o corroeu, uma náusea amarga subindo pela garganta. O que ele tinha feito? Olhou para o teto de gesso trabalhado de seu quarto, sentindo as paredes daquela gaiola dourada se fecharem ao seu redor mais uma vez. A coragem que sentira há poucos instantes se dissipou, substituída pelo velho e familiar sentimento de impotência. Ele era Henrique Viana, o sucessor, e seu destino já havia sido traçado por outros. A noite com Thalita, que parecera uma porta para a liberdade, agora se transformava em uma complicação perigosa, um segredo que ele precisaria enterrar. Enquanto isso, Thalita cantarolava baixo enquanto preparava seu café, uma ansiedade feliz borbulhando em seu peito. Como seria vê-lo hoje? O que diriam um ao outro? Aquele silêncio cúmplice no escritório se estenderia para os corredores da empresa? Com a xícara na mão, sentou-se em frente ao seu notebook para checar os e-mails antes de sair. A página inicial do maior portal de notícias do país se abriu, e seu mundo parou. Lá estava ele, Henrique, sorrindo para a câmera, um sorriso que não alcançava os olhos que ela agora conhecia tão bem. Ao seu lado, deslumbrante em um vestido de grife, estava Simone Lacerda, segurando a mão dele, onde um anel de diamante brilhava com uma luz ofensiva. Mas foi a manchete que a quebrou, a frase que estilhaçou seu coração em 1000 pedaços. Finalmente,
Henrique Viana e Simone Lacerda oficializam noivado após 5 anos de um romance sólido. 5 anos. A palavra ecoou em sua mente, esvaziando-a de todo o calor, de toda a esperança. 5 anos. Não fora uma hesitação, uma dúvida sobre a vida que levava. Fora um plano de longo prazo, sólido. O ar pareceu ter sido roubado de seus pulmões. O café em sua mão tremeu, derramando sobre sua calça, mas ela mal sentiu a queimadura. O que sentia por dentro era infinitamente pior. Uma onda de humilhação tão avassaladora e fria a engoliu por inteiro. Ela não fora um refúgio, fora um desvio. Uma aventura de última hora antes do noivo exemplar voltar para casa. A vulnerabilidade que ele mostrara, a confissão sobre seus sonhos, teria sido tudo uma farsa? Uma técnica de sedução para levar para a cama a recepcionista ingênua? A dor se transformou em uma vergonha ardente. Cada olhar trocado, cada sorriso discreto, cada gesto gentil foi reescrito em sua mente como parte de um jogo cruel, do qual ela fora a única a não saber as regras. Ela se sentiu pequena, descartável, um erro de cálculo na vida perfeitamente planejada de um homem rico. A tristeza deu lugar a uma fúria gelada. Uma fúria contra ele por sua crueldade, mas principalmente contra si mesma, por sua estupidez, por ter acreditado, por ter sonhado. Mas em meio à devastação, um instinto de autopreservação emergiu. Ela não choraria por ele, não lhe daria esse poder. A única coisa que lhe restava era sua dignidade, e ela se agarraria a isso com todas as suas forças. Com as mãos firmes, movidas por uma determinação sombria, ela abriu um documento em branco. As palavras saíram curtas, impessoais, profissionais. A diretoria da Viana Corp. Por meio desta, apresento meu pedido de demissão do cargo de recepcionista com efeito imediato. Agradeço a oportunidade. Atenciosamente, Thalita Mendes. Sem explicações, sem acusações. Apenas um ponto final. Ela enviou o e-mail para o RH, imprimiu uma cópia e a assinou. Tomou um banho rápido, vestiu a primeira roupa que encontrou e, em vez de ir para o trabalho, pegou um ônibus na direção oposta, rumo ao único porto seguro que tinha no mundo. Carla, sua melhor amiga e colega de trabalho, abriu a porta de seu apartamento ainda de pijama, com o cabelo ruivo cacheado amassado de um lado. Thalita, o que aconteceu? Você está pálida como um fantasma. Thalita não conseguiu dizer uma palavra. Apenas entregou o celular com a notícia aberta. Carla leu, seus olhos se arregalando. Ah, não, Thalita, não me diga que... Foi então que o dique se rompeu. Thalita desabou nos braços da amiga, os soluços sacudindo seu corpo, liberando toda a dor, toda a humilhação que mantivera represada. Carla a segurou firme, seu rosto se contorcendo em uma expressão de fúria protetora. Aquele desgraçado, rosnou Carla, levando Thalita para o sofá. Eu sabia que ele não era o príncipe encantado que você estava começando a pintar. Eu mato aquele homem. E aquela noiva com cara de quem nunca lavou um prato na vida. Carla passou o resto do dia cuidando de Thalita como se ela fosse feita de vidro. Fez chá, trouxe cobertores, ouviu em silêncio enquanto Thalita, entre lágrimas, contava sobre a noite, sobre a confissão, sobre a esperança que sentira. Carla não a julgou, apenas a amparou, sua lealdade uma rocha sólida em meio ao naufrágio. Você fez a coisa certa em pedir demissão, disse Carla com firmeza mais tarde naquela noite. Você não precisa olhar para a cara daquele canalha nunca mais. Você é linda, inteligente, forte. Vai encontrar algo melhor e nós vamos superar isso juntas. As semanas seguintes foram um borrão de dormência. Thalita se recusava a sair de casa, exceto para procurar emprego. Ela ignorava as chamadas de números desconhecidos, temendo que fosse alguém da Viana Corp. Carla, que continuava trabalhando lá, tornou-se sua muralha, filtrando o mundo exterior. Ela contava que Henrique Viana parecia um fantasma na empresa, mais sombrio e distante do que nunca, e que o desaparecimento repentino da recepcionista era o assunto do momento, embora ninguém soubesse o motivo real. Thalita não queria saber. Cada menção ao nome dele era como tocar em uma ferida aberta. A vida, no entanto, preparava para ela um golpe ainda mais cruel. Cerca de um mês após sua demissão, ela começou a se sentir mal. Um cansaço que não passava,
uma sensibilidade a cheiros e uma náusea persistente toda manhã. Ela atribuiu tudo ao estresse, à dor emocional. Amiga, você está com uma cara péssima, disse Carla em uma tarde, observando Thalita correr para o banheiro pela terceira vez. Quando foi sua última menstruação? Thalita parou, o sangue gelando em suas veias. Ela tentou fazer as contas. Com todo o caos, não havia prestado atenção. Atrasada. Muito atrasada. Não, sussurrou ela, o pânico começando a subir por sua espinha. Não pode ser. Nós nos cuidamos. Mas a memória daquela noite era um turbilhão de emoções, e ela não conseguia se lembrar dos detalhes com clareza. A possibilidade era um monstro terrível que ela não ousava encarar. Carla, sempre pragmática, não permitiu negações. Naquela mesma noite, ela voltou para casa com uma pequena caixa branca da farmácia. É melhor saber de uma vez, disse ela, a voz suave, mas firme. Com as mãos trêmulas, Thalita se trancou no banheiro. O pequeno bastão de plástico em sua mão parecia pesar uma tonelada. Cada segundo de espera era uma tortura, um universo de súplicas silenciosas para que seus medos fossem infundados. O tempo passou. Ela virou o teste, o coração batendo descompassado contra as costelas. E lá estavam, 2 linhas, rosas, inequívocas. O chão, que ela mal havia conseguido reconstruir sob seus pés, abriu-se novamente, desta vez em um abismo muito mais profundo e escuro. Ela estava grávida, sozinha, desempregada e carregando no ventre o filho do homem que a humilhou e partiu seu coração. Aquele elo que ela tentara cortar com tanta veemência, agora estava gravado em seu corpo, crescendo silenciosamente dentro dela. O desespero a atingiu com a força de um furacão, deixando-a sem ar, sem chão, sem futuro. O silêncio do pequeno banheiro era ensurdecedor. Thalita encarava as 2 linhas cor-de-rosa como se fossem a sentença de uma vida inteira. O pânico inicial deu lugar a um frio paralisante. Ela abriu a porta e olhou para Carla, cujos olhos ansiosos buscavam uma resposta. Thalita não precisou dizer nada. Apenas balançou a cabeça afirmativamente e o rosto da amiga se transfigurou, passando da apreensão para uma compaixão profunda. Oh, amiga, sussurrou Carla, abraçando-a. Naquela noite, sentadas no sofá gasto, com uma manta sobre as pernas e o teste de gravidez sobre a mesa de centro, como uma bomba desarmada, elas traçaram o futuro. A primeira reação de Carla foi de fúria. Você tem que contar a ele. Ele tem que assumir a responsabilidade. Esse bebê tem direitos. Mas Thalita, depois de chorar até a última lágrima, encontrou dentro de si um núcleo de determinação que nem ela sabia que possuía. A imagem de Ricardo Viana, o patriarca frio que ela vira poucas vezes na empresa, surgiu em sua mente. Imaginou a humilhação de ter que provar sua história, de ser tratada como uma golpista. Imaginou seu filho crescendo naquele ambiente gélido, sendo visto não como uma criança amada, mas como um problema, uma mancha na reputação impecável da família. Não, disse Thalita, a voz surpreendentemente firme. Eu não vou. Aquele mundo não é para uma criança. Eles são frios, Carla. Eles veem tudo como um negócio, uma transação. Meu filho não será uma cláusula de contrato ou um escândalo a ser abafado. Ele não terá o dinheiro deles, mas terá todo o meu amor. E isso basta. A decisão, uma vez tomada, foi irrevogável. Começou ali a batalha silenciosa de Thalita pela sobrevivência. Sua vida se transformou em uma teia de pequenas mentiras e grandes sacrifícios. As entrevistas de emprego eram uma tortura. Ela disfarçava os enjoos matinais, forçava sorrisos enquanto seu corpo parecia traí-la. Em uma das entrevistas, para um cargo de assistente administrativa, ela quase desmaiou no meio da conversa. A rejeição que se seguiu foi educada, mas ela sabia o motivo. Quem contrataria uma mulher que em breve precisaria de licença maternidade? As economias começaram a minguar. O medo se tornou um companheiro constante, um zumbido baixo em seus ouvidos. Mas então, em uma tarde particularmente cinzenta, enquanto se preocupava com o aluguel que venceria em breve, ela sentiu um tremor minúsculo, um farfalhar de vida dentro de si. Foi o primeiro chute. Thalita levou a mão ao ventre,
e todas as suas preocupações, medos e ressentimentos se dissiparam, substituídos por uma onda de amor protetor tão feroz e avassalador que a deixou sem fôlego. Naquele instante, não era mais sobre Henrique ou a humilhação. Era sobre aquela pequena vida que dependia inteiramente dela. Aquele ser indefeso deu a ela uma força que a fortuna dos Viana jamais poderia comprar. Ela finalmente conseguiu um emprego. Não era na área administrativa, nem em um arranha-céu com vista para a cidade. Era em uma pequena livraria de bairro, um lugar aconchegante com cheiro de papel antigo e café passado. A dona, uma senhora de cabelos brancos chamada Lúcia, olhou para sua barriga já visível, sorriu com ternura e disse: "Crianças são uma bênção. Você começa na segunda." O salário era modesto, mal cobria as contas, mas a paz que encontrou entre aquelas prateleiras era impagável. Ali ela não era a ex-recepcionista, a moça que cometeu um erro. Era apenas Thalita, a futura mãe. Enquanto a vida de Thalita se enchia de um novo e desafiador propósito, a de Henrique se esvaziava progressivamente. A mansão Viana, que ele sempre considerara fria, agora parecia um túmulo. O noivado com Simone era uma peça de teatro mal ensaiada. Os jantares eram repletos de conversas sobre o mercado de ações, fofocas sobre famílias rivais e os preparativos para o casamento do ano, um evento que lhe causava calafrios. "Querido, você viu os arranjos de flores que a cerimonialista enviou?" perguntou Simone durante um desses jantares, mostrando fotos de orquídeas exóticas em seu celular. "Acho que as brancas transmitem mais que poder, não acha?" Henrique olhou para as fotos, mas sua mente estava em outro lugar. Estava em uma sala de escritório tarde da noite, nos esboços de casas com alma, na sinceridade de um par de olhos castanhos. "Tanto faz, Simone", respondeu ele a voz gasta. A resposta abrupta pairou no ar. Simone o olhou, ofendida. Ricardo Viana, seu pai, o fuzilou com o olhar por cima da taça de vinho. "Henrique, um pouco mais de entusiasmo seria apreciado. Esta união é vital para os negócios." "Estou falando de flores, não de negócios", retrucou Simone, irritada. "Querida, para os Viana tudo são negócios", disse Henrique, com um cinismo que surpreendeu a todos na mesa, inclusive a si mesmo. A ausência de Thalita havia criado um vácuo em sua rotina, e esse vácuo o forçava a enxergar a futilidade de tudo ao seu redor. Ele começou a se rebelar, não com gritos ou confrontos, mas com uma resistência passiva e silenciosa. Em uma reunião da diretoria, Ricardo apresentou um plano agressivo para a aquisição de uma empresa menor, que envolveria a demissão em massa de centenas de funcionários. Era uma jogada clássica dos Viana, eficiente, lucrativa e impiedosa. Todos na sala assentiram. Mas Henrique, que normalmente ficaria em silêncio, pigarreou. "E o que faremos com as famílias dos funcionários?" perguntou ele. "Qual é o nosso plano de realocação ou de indenização para além do que a lei exige?" A sala ficou em silêncio. Ricardo o encarou, os olhos frios como aço. "Nossa responsabilidade é com nossos acionistas, não com os funcionários da concorrência." "Eles são pessoas, não números em uma planilha", insistiu Henrique, a voz baixa, mas firme. A semente da dúvida, plantada na noite em que ele se abriu para Thalita, estava germinando. A lembrança da conexão genuína que tiveram o assombrava, servindo como um doloroso contraponto à sua vida artificial. Ele passou a evitar os eventos sociais com Simone, inventando desculpas de trabalho. Buscava a solidão, mas seus pensamentos nunca o deixavam em paz. A pergunta que o torturava era sempre a mesma: por que ela foi embora? Ele tentara ligar para ela nos dias seguintes à sua demissão, mas as chamadas caíam na caixa postal. Mandou mensagens que nunca foram respondidas. Ele disse a si mesmo que era melhor assim, que havia sido um erro perigoso, mas não conseguia acreditar nisso. Uma noite, incapaz de suportar mais um jantar com políticos e empresários, ele simplesmente saiu, deixando Simone sem palavras no meio do salão. Dirigiu sem rumo, os pensamentos em turbilhão, até que seus pés o levaram a um lugar esquecido na propriedade da mansão. Um pequeno anexo nos fundos do jardim, coberto por era. Era seu antigo ateliê de arquitetura. A porta rangeu ao abrir. O ar estava pesado com cheiro de pó e de sonhos abandonados. Tudo estava como ele havia deixado há mais de uma década.
a prancheta coberta por um lençol, os lápis e réguas em seus suportes. Com o coração apertado, ele puxou o lençol. Lá estavam os desenhos inacabados. E por baixo deles, o tubo de papelão com os projetos que ele havia mostrado a Thalita. Ele os desenrolou sobre a mesa e a memória daquela noite o atingiu com a força de uma onda, a voz dela dizendo: "São lindos." O brilho de admiração em seus olhos. Naquele momento, ela não o viu como um Viana, mas como o homem que ele poderia ter sido. A única pessoa em anos que havia enxergado sua alma. E ele a deixou escapar. Ele a usou, mesmo que não fosse sua intenção, e a descartou em troca de uma vida que ele desprezava. A ausência dela, que antes era um incômodo, agora se tornara um grito ensurdecedor no silêncio de sua existência. Sentado na penumbra de seu santuário esquecido, Henrique Viana entendeu com uma clareza dolorosa que não era o império de seu pai que ele estava perdendo, era a si mesmo, e talvez a única pessoa que poderia tê-lo ajudado a se encontrar havia desaparecido para sempre por sua causa. Os meses se arrastaram, cada um trazendo uma nova forma para a barriga de Thalita e uma nova camada de resignação para a alma de Henrique. Na Viana Corp a vida continuava, e Carla se tornara uma observadora silenciosa, uma espiã movida pela lealdade. Seus dias eram divididos entre o trabalho de assistente de marketing e o papel não oficial de protetora de Thalita. Ela se tornara os olhos e ouvidos da amiga no território inimigo. Sua desconfiança em relação a Simone Lacerda, antes apenas uma antipatia, havia se transformado em uma missão. Simone era perfeita demais. Seus sorrisos eram calibrados, suas aparições na empresa, sempre impecáveis, pareciam performances. Carla notava as pequenas coisas. A forma como Simone tratava os funcionários de baixo escalão com uma indiferença que beirava o desprezo. A maneira como seus olhos brilhavam com ambição, não com amor, quando olhava para Henrique. A gota d'água veio em uma tarde de terça-feira. Simone chegou à empresa para um almoço com Henrique. Enquanto o esperava no lobby, ela atendeu a uma ligação, a voz baixa e sibilante. "Eu já disse para você ter paciência", ela disse ao telefone, o sorriso de socialite substituído por uma máscara de irritação. "Quando o anel estiver no meu dedo e a assinatura no papel, tudo será nosso. Apenas faça a sua parte e não me ligue aqui." Ela desligou bruscamente ao ver Henrique se aproximar, e o sorriso ensaiado voltou ao seu rosto instantaneamente. "Querido, estava com saudades." Aquilo foi o suficiente. Aquela conversa não era sobre flores ou jantares. Tinha o cheiro de conspiração. Naquela noite, Carla começou a cavar. Não era uma detetive profissional, mas possuía uma tenacidade movida a café e a um profundo senso de justiça. Começou pelo óbvio, as redes sociais. O perfil de Simone era uma vitrine curada de luxo e felicidade. Mas Carla foi mais fundo, pesquisando marcações antigas, amigos em comum de amigos, vasculhando os cantos esquecidos da internet. Encontrou fotos antigas de Simone em festas com um homem que definitivamente não era Henrique, um empresário rival conhecido por suas táticas agressivas de mercado. As fotos eram de uma época em que ela supostamente já estava em seu sólido relacionamento de 5 anos. Eram apenas fotos, nada conclusivo, mas era um fio. Carla começou a puxá-lo pacientemente nas horas vagas, montando um pequeno dossiê em seu computador pessoal. Ela sentia que estava se aproximando de um segredo sujo, um trunfo que talvez, um dia, pudesse proteger Thalita. Longe de tudo isso, a vida de Thalita havia encontrado um ritmo próprio, uma melodia suave e constante. Sua gravidez entrava no 7º mês, e sua barriga proeminente era agora o centro de seu universo. O trabalho na livraria era sua calmaria. Ela amava o cheiro dos livros, as conversas tranquilas com os clientes e a gentileza de Lúcia, que a tratava como uma filha. As dificuldades financeiras eram reais, mas a alegria de preparar o pequeno enxoval de seu filho, peça por peça, superava qualquer preocupação. Comprava um bode em 1 mês, um pacote de fraldas no outro, montou um berço de segunda mão no canto de seu quarto, e todas as noites sentava-se ao lado dele, lendo histórias para a barriga, a voz suave, cheia de promessas de amor e segurança. Ela havia construído uma pequena fortaleza de paz para si e para seu filho,
e se sentia pela primeira vez em muito tempo em casa. O destino, no entanto, tem um senso de ironia cruel, e em uma tarde de novembro, ele decidiu que o tempo de paz havia acabado. Uma tempestade de verão violenta e súbita desabou sobre a cidade. O céu, antes azul, tornou-se um hematoma cinza escuro, e a chuva caiu em cortinas densas, transformando as ruas em rios. Thalita estava saindo da livraria. Seu turno havia acabado. O ponto de ônibus a poucos metros dali estava lotado, e o pequeno abrigo era insuficiente para proteger a todos. Ela se encolheu o máximo que pôde, o vestido fino grudando em sua pele, enquanto abraçava instintivamente sua barriga, um gesto maternal para proteger seu filho do vento frio que acompanhava a chuva. A poucos metros dali, preso no engarrafamento causado pelo temporal, Henrique dirigia sem rumo. Havia acabado de ter mais uma discussão com o pai, desta vez sobre os custos exorbitantes do casamento. "É um investimento, Henrique", Ricardo gritara. "A imagem da família vale mais do que qualquer um desses cheques." Henrique sentia-se sufocado, um peão em um jogo que odiava. A chuva batendo no para-brisa de seu sedã de luxo era um reflexo do caos em sua mente. O semáforo fechou. Ele parou, tamborilando os dedos no volante de couro, impaciente. Seus olhos vagaram sem interesse, pela calçada encharcada, e então ele a viu. No início, era apenas uma silhueta entre tantas outras, mas havia algo na postura, na forma como a cabeça se inclinava. Um relâmpago clareou o céu por um segundo, iluminando a cena com uma luz fantasmagórica. E nesse instante seu coração parou. Era ela, Thalita. Os cabelos longos, agora escuros e pesados de chuva, o rosto mais maduro, marcado por uma serenidade que ele não conhecia. E então seu olhar desceu, e o mundo parou de girar. A barriga, grande, redonda, inconfundível sob o vestido molhado. Um soco no estômago. A expressão era um clichê, mas era a única que descrevia a sensação que o eviscerou. O ar foi expelido de seus pulmões. O sangue gelou em suas veias. Ele olhou para ela, depois para o calendário mental que se formou instantaneamente em sua mente. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 8 meses. 8 meses desde que ela desaparecera. 8 meses desde aquela noite. A matemática não mentia. Era uma equação simples e brutal, e a resposta explodiu em sua mente com a força de uma bomba. Buzinas soaram atrás dele. O sinal havia aberto. Ele não se importou. Em um movimento impensado, movido por um turbilhão de choque, raiva e uma faísca aterrorizante de esperança, ele desligou o carro no meio da pista, abriu a porta e saiu na chuva torrencial. "Thalita!" ele gritou, a voz quase abafada pelo barulho da tempestade. Ela se virou ao ouvir seu nome. Seus olhos se arregalaram. O pânico tomou conta de seu rosto. Era como ver um fantasma. Sua primeira reação foi fugir. Virou-se, tentando se embrenhar na multidão, mas seu corpo estava mais pesado, seus movimentos mais lentos. Ele a alcançou, segurando seu braço com uma força que não pretendia usar. "Thalita, espere! Me solta!" ela disse, a voz trêmula, tentando se livrar do aperto dele. "O que você quer? Me deixa em paz." "Em paz?" Ele repetiu incrédulo, o rosto escorrendo água, os olhos fixos na barriga dela. Ele não conseguia desviar o olhar. "O que é isso, Thalita? Responda!" "Não é da sua conta!" ela gritou, o desespero sobrepujando o medo. "Eu refiz a minha vida. Este filho não é seu." A mentira saiu fraca, sem convicção, e ambos sabiam disso. A negação dela só serviu para confirmar a verdade. "Não minta para mim", ele rosnou, a voz carregada com a angústia de meses de incerteza e culpa. "Eu não sou um idiota. Faça as contas, Thalita. Por que você sumiu? Por que não me disse nada?" As pessoas no ponto de ônibus os encaravam, curiosas com o drama que se desenrolava na chuva. Thalita se sentia exposta, vulnerável, encurralada. As lágrimas se misturavam com as gotas de chuva em seu rosto. "Por que eu te contaria?" Ela finalmente explodiu, a voz rasgada pela dor. "Para você me oferecer dinheiro? Para a sua família me humilhar e me chamar de golpista? Para o meu filho ser um segredo vergonhoso na sua vida perfeita com a sua noiva? Eu não queria seu mundo para ele.
Eu não queria você. Cada palavra era uma faca que se cravava no peito de Henrique. A verdade em sua acusação o desarmou. A imagem dela, forte e desafiadora, mesmo encharcada e apavorada, protegendo a criança que era dele, a criança que ele nem sabia que existia. A realização o atingiu em ondas. Ele ia ser pai, um pai. A palavra ecoou no caos de sua mente. O noivado, os negócios, as expectativas de seu pai, tudo aquilo se desintegrou, tornando-se pó diante daquela realidade monumental. Ele olhou para o rosto dela, para a barriga que abrigava seu filho, e o mundo, que ele já sentia que estava de cabeça para baixo, girou com uma violência que o deixou sem chão. A tempestade lá fora não era nada comparada à que acabara de se formar dentro dele. E ele soube, com uma certeza que doía fisicamente, que nada, absolutamente nada em sua vida seria como antes. A chuva caía como uma cortina de aço entre eles, mas não conseguia abafar a verdade que agora pulsava no ar. Henrique olhava para Thalita, para a vida que crescia em seu ventre, e sentia o chão de seu mundo se dissolver. A raiva inicial, nascida do choque e da sensação de ter sido enganado, foi rapidamente substituída por uma onda avassaladora de tudo, culpa, medo. E, por baixo de tudo, uma fúria protetora que ele jamais sentira. Entre no carro, ele disse, a voz rouca, não como uma ordem, mas como uma súplica. Você não pode ficar aqui. Por favor. Thalita, tremendo de frio e de emoção, queria recusar, queria fugir e se esconder em sua fortaleza de paz, mas sabia que era tarde demais. O segredo havia sido arrancado dela. Exausta, ela permitiu que ele a guiasse até o carro de luxo, o interior de couro parecendo um universo alienígena. A viagem até o apartamento de Carla foi feita em um silêncio denso e pesado. Ele não perguntou mais nada, e ela não ofereceu nenhuma palavra. Quando ele parou em frente ao prédio simples, a tempestade havia diminuído para uma garoa fina. Ele começou, virando-se para ela, o rosto um mapa de emoções conflitantes. Eu preciso de um tempo para processar tudo isso. Mas não pense que vou desaparecer. Isso não acabou, Thalita. Está apenas começando. Ele a observou entrar no prédio, o coração batendo descontroladamente. Pai. Ele ia ser pai. A palavra era ao mesmo tempo um terror e uma âncora. Ao chegar à mansão Viana, Henrique encontrou seu pai e Simone esperando por ele na grande sala de estar. A raiva deles era palpável. Onde você estava? Simone sibilou, os braços cruzados. Você tem noção da humilhação? Sair daquele jeito na véspera do baile de gala da fundação. O baile de gala é o menor dos nossos problemas, disse Henrique, a voz estranhamente calma. Ele parou no centro da sala, a água de suas roupas caras formando uma poça no tapete persa. Ele olhou primeiro para a noiva, depois para o pai. Eu encontrei Thalita Mendes. O nome pairou no ar. Ricardo ergueu uma sobrancelha, impassível. Simone bufou. A recepcionista? O que essa mulher insignificante tem a ver com alguma coisa? Ela é insignificante para você? Henrique retrucou, um brilho perigoso surgindo em seus olhos. Pois saiba que essa mulher insignificante está grávida de 8 meses, e o filho é meu. A bomba explodiu no silêncio da sala. O rosto perfeitamente maquiado de Simone se desfez em uma máscara de horror e incredulidade. Você está mentindo. É um truque dela. Uma golpista. Ricardo, no entanto, permaneceu calmo. Sua mente fria e calculista já estava trabalhando, analisando as variáveis, os riscos, os danos. Ele não via um neto. Via uma complicação, uma ameaça à aliança estratégica com a família Lacerda e à reputação dos Viana. Isso é um problema, disse ele, a voz cortante como vidro. E problemas precisam ser resolvidos. Deixe comigo. No dia seguinte, Thalita estava em seu refúgio, a livraria. O cheiro de livros e a atmosfera tranquila a ajudavam a respirar depois da noite caótica. Lúcia, a dona, havia percebido sua agitação e a deixara no caixa, um trabalho mais calmo. Foi então que o sino da porta tocou, e um homem de terno cinza, com cabelos grisalhos e um ar de poder que parecia sugar o oxigênio do ambiente, entrou. Ricardo Viana. Thalita sentiu o sangue gelar.
Ele caminhou diretamente até o balcão, ignorando os outros clientes. Seu olhar a varreu de cima a baixo, detendo-se em sua barriga com um desprezo sutil. Senhorita Mendes, disse ele, a voz desprovida de qualquer emoção. Creio que temos um assunto a resolver. Um assunto de natureza financeira. Eu não tenho nada para falar com o senhor, respondeu Talita, a voz mais firme do que se sentia. Ah, eu insisto, ele continuou, tirando um talão de cheques do bolso interno do paletó. Ele pegou uma caneta de ouro. Toda pessoa tem um preço. É um dos princípios básicos do mundo em que vivo. Estou aqui para descobrir o seu. Diga um número. Um número grande o suficiente para que você e esse seu problema desapareçam e nunca mais sejam um incômodo para a minha família. A humilhação foi tão profunda, tão avassaladora, que por um momento Talita perdeu o ar. Ele não estava falando de seu neto. Estava falando de um problema a ser eliminado com dinheiro. A fúria protetora que sentira na noite anterior voltou com força total, queimando o medo. Ela olhou diretamente nos olhos frios dele. O senhor pode pegar esse talão de cheques e todo o dinheiro do seu império, e nada disso jamais chegará perto do valor do meu filho. Ele não está à venda. Nós não estamos à venda. Ricardo a encarou por um longo momento, surpreso com a recusa. Ele guardou o cheque, um sorriso gelado se formando em seus lábios. Tola, você escolheu o caminho mais difícil. Não diga que não avisei. Ele se virou e saiu, deixando para trás um rastro de ameaça. Enquanto isso, o pânico de Simone se transformava em uma estratégia cruel. Se Henrique estava enfeitiçado e Ricardo não conseguiu resolver, ela teria que destruir a credibilidade da rival. Ela precisava pintá-la como uma aproveitadora, uma destruidora de lares, para que Henrique fosse forçado pela opinião pública a voltar para o lado dela. Com duas de suas amigas socialites a tiracolo, ela marchou até a livraria no dia seguinte, pronta para o ataque. Elas entraram fazendo barulho, atraindo a atenção de todos os presentes. Simone caminhou até Talita, que arrumava uma prateleira de romances. Ora, ora, se não é a pequena golpista, disse Simone em voz alta, garantindo que todos ouvissem. Achou que conseguiria? Engravidar de um homem noivo para tentar dar o golpe da barriga? Que clichê patético! Talita ficou paralisada, o rosto corando de vergonha. Os clientes pararam de folhear os livros, os olhares se voltando para ela. O que você acha que ele viu em você? Continuou Simone, circulando-a como um predador. Uma aventura barata? Um passatempo exótico? Deixe-me dizer uma coisa para todo mundo ouvir. Meu noivo, Henrique Viana, é um homem bom, e essa criatura se aproveitou de um momento de fraqueza para tentar prendê-lo. Ela quer o nosso dinheiro, a nossa vida. Por favor, pare, sussurrou Talita, sentindo as lágrimas brotarem. Parar! Eu só estou começando, gritou Simone. Você é uma vergonha. Uma aproveitadora que não vale o chão que pisa. Foi nesse exato momento que a porta da livraria se abriu novamente. Henrique entrou, o rosto uma máscara de fúria. Ele tinha ligado para Carla, preocupado, e a amiga, pressentindo o perigo, o alertara de que Simone poderia tentar algo. A cena que ele encontrou foi pior do que imaginara. Talita, encurralada, humilhada, chorando silenciosamente enquanto sua noiva a crucificava em praça pública. O despertar que vinha acontecendo em câmera lenta por meses completou-se em um instante. A apatia se foi, substituída por uma clareza incandescente. Ele viu Simone não como sua noiva, mas como uma mulher cruel e desesperada. Viu seu pai não como um líder, mas como um tirano. E viu Talita como ela era, a vítima, a mulher forte que carregava seu filho e que ele tinha o dever de proteger. Chega! Sua voz ribombou pela livraria, silenciando a todos. Ele caminhou a passos largos até Talita, colocando-se entre ela e Simone. Ele envolveu Talita com um braço protetor, puxando-a para junto de si. Nunca mais, ele disse, olhando diretamente para Simone com um desprezo que a fez recuar. Nunca mais ouse dirigir a palavra a ela. Ele se virou para o público chocado. Esta mulher, disse ele, a voz firme, é Talita Mendes. Ela carrega meu filho, e qualquer um que a desrespeitar, estará me desrespeitando. Ele olhou para Simone uma última vez, os olhos frios. Nós terminamos, acabou. Sem esperar por uma resposta,
ele guiou uma Thalita trêmula para fora da livraria, deixando para trás o caos e os destroços de sua antiga vida. O clímax veio 2 dias depois, no grande baile de gala da Fundação Viana, o evento social mais importante do ano. A elite da cidade estava presente. Ricardo Viana estava no auge de seu poder, fingindo que nada havia acontecido. Simone, desesperada para salvar as aparências, também estava lá, espalhando a versão de que Henrique estava passando por uma crise, mas que logo voltaria a si. Henrique chegou no meio do evento, não com o smoking tradicional, mas com um terno escuro, a expressão séria. Ele subiu ao palco onde deveria fazer um discurso sobre as obras de caridade da família. O salão ficou em silêncio. "Boa noite a todos", ele começou, a voz ressoando pelos alto-falantes. "Eu deveria falar sobre filantropia hoje, sobre construir um futuro melhor. E é exatamente isso que farei, mas não da maneira que esperam." Ele fez uma pausa, os olhos varrendo a multidão até encontrar os de seu pai e os de Simone. "Nos últimos anos, eu vivi uma mentira, uma vida construída sobre alianças de negócios e aparências. Eu estava noivo de uma mulher, Simone Lacerda." Ele apontou para ela, que empalideceu. "Eu descobri recentemente que estava sendo traído, o que já seria doloroso, mas a traição era muito mais profunda." Nesse momento, Henrique fez um sinal para a equipe técnica. O telão gigante atrás dele, que exibia o logotipo da fundação, piscou e mudou. Exibiu cópias de e-mails e trechos de mensagens de texto. Eram as provas que Carla, em sua investigação obstinada, havia conseguido com um contato da TI que odiava a arrogância de Simone. "Minha ex-noiva", continuou Henrique, a voz cortante, "não estava apenas me traindo com outro homem. Ela estava me traindo com um dos maiores rivais de negócios do meu pai. O plano era simples: casar-se comigo, ter acesso aos segredos da Viana Corp e vazar informações estratégicas que levariam nossa empresa a perdas milionárias." Um suspiro coletivo percorreu o salão. A traição não era apenas romântica, era corporativa. Era uma guerra. O rosto de Ricardo Viana se contorceu em uma máscara de fúria e humilhação. Ele não fora apenas traído como pai, fora enganado como empresário. A afronta era imperdoável. "O futuro que eu quero construir", declarou Henrique, sua voz agora cheia de uma nova autoridade, "é um futuro baseado na verdade, e a minha verdade é que serei pai. O meu filho nascerá de uma mulher de caráter e dignidade incomparáveis. Uma mulher que foi humilhada por aqueles que valorizam o dinheiro acima das pessoas." Ele olhou diretamente para seu pai. "Eu não posso mais fazer parte deste teatro. A partir desta noite, eu renuncio ao meu cargo na diretoria da Viana Corp e a qualquer papel de sucessão. Eu escolho a minha família, a minha verdadeira família." Com um aceno de cabeça final, Henrique desceu do palco. O salão explodiu em um pandemônio de sussurros e flashes de câmeras. Ele caminhou através do caos, sem olhar para trás, ignorando os gritos de Simone e o olhar assassino de seu pai. Pela primeira vez na vida, ele não era o herdeiro, o noivo, o CEO. Era apenas Henrique. E ele estava finalmente livre para ir para casa. A liberdade tem um som. Para Henrique não foi o som de aplausos ou de portas se abrindo, mas o silêncio em seu carro, após deixar o caos do salão de gala para trás. Ele não dirigiu para a mansão, que já não sentia como sua, nem para um hotel de luxo. Dirigiu para o único lugar que representava alguma forma de verdade em sua vida, o bairro simples onde Thalita morava. Ele não subiu. Apenas ficou parado do outro lado da rua, olhando para a janela do apartamento de Carla, onde uma luz suave estava acesa. Ele sabia que não podia forçar sua entrada na vida dela. A liberdade que conquistara para si mesmo não lhe dava o direito de perturbar a paz que ela lutara tanto para construir. Na manhã seguinte ele voltou. Desta vez, bateu na porta. Estava sem o terno caro, vestindo um jeans e uma camisa simples. Parecia mais jovem, menos imponente e infinitamente mais cansado. Carla abriu a porta, a expressão em seu rosto uma mistura de surpresa e desconfiança. Ela o olhou de cima a baixo, pronta para defender sua amiga. "Ela não quer falar com você", disse Carla, a voz firme. "Eu entendo", respondeu Henrique calmamente. "Eu não vim exigir nada. Apenas diga a ela que eu estou aqui. Se ela não quiser me ver, eu irei embora."
Talita, que ouvira a conversa da sala, apareceu atrás da amiga. Seu rosto estava pálido, seus olhos denunciavam uma noite mal dormida. Ela olhou para o homem à sua porta. Era o mesmo Henrique, mas algo fundamental havia mudado em seu olhar. A arrogância se fora, substituída por uma vulnerabilidade crua. "O que você quer, Henrique?" ela perguntou, a voz baixa. Ele deu um passo à frente, mas parou ao ver o recuo sutil de Carla. "Eu sei que palavras não significam nada agora. Eu destruí sua confiança e te causei uma dor que não consigo nem imaginar. Eu não vim pedir perdão porque ainda não o mereço. Eu vim dizer que, pela primeira vez na minha vida, eu fiz uma escolha que foi verdadeiramente minha, e essa escolha me trouxe até aqui." Ele respirou fundo, o olhar fixo no dela. "Eu não tenho mais o Império Viana. Meu pai me deserdou oficialmente esta manhã. Não tenho mais dinheiro nem status. O que eu tenho é a chance de começar de novo. E eu sei que não tenho o direito de pedir nada a você. Mas eu gostaria de ter a chance de provar que posso ser o pai que nosso filho merece. E talvez um dia, muito tempo a partir de agora, o homem que você merece." O silêncio que se seguiu foi pesado. Talita o estudou, procurando qualquer vestígio do antigo CEO, do homem que a descartara com a mesma facilidade com que assinava um contrato. Mas não o encontrou. Em seu lugar viu um homem perdido, mas determinado. "Eu não sei se consigo confiar em você de novo", ela admitiu, a voz embargada. "Mas nosso filho merece um pai. Se você quer estar presente, pode estar. Mas será nos meus termos." E assim começou o lento e delicado processo de reconstrução. Henrique alugou um pequeno apartamento a alguns quarteirões de distância, um lugar simples cujas paredes ele mesmo pintou. Sua nova vida era um choque. Acostumado a ter tudo feito por outros, ele aprendeu a cozinhar, a lavar suas próprias roupas, a se preocupar com contas de luz e água. Mas em meio à dificuldade, encontrou um propósito. Ele não tentou impressionar Talita com presentes, pois não tinha como comprá-los. Em vez disso, ele ofereceu seu tempo, sua presença. Começou a aparecer com um pão quente da padaria pela manhã. Oferecia-se para levar o lixo de Carla para fora. Pequenos gestos, consistentes e silenciosos. O primeiro grande teste foi a consulta pré-natal da semana seguinte. "Eu gostaria de ir com você", ele pediu sem qualquer exigência na voz. Talita hesitou. Ir às consultas sozinha tinha sido uma de suas maiores dores silenciosas. Ela concordou para o descontentamento de Carla, que ainda o via como uma ameaça em potencial. Na sala de espera, ele não pegou o celular. Sentou-se ao lado dela, em silêncio, apenas estando ali. Durante o ultrassom, quando a imagem do bebê apareceu na tela, nítida e vibrante, Henrique prendeu a respiração. O médico apontou o coraçãozinho piscando. "Está forte e saudável", disse o doutor. Henrique olhou para Talita e viu uma lágrima solitária escorrer por seu rosto. Instintivamente, ele estendeu a mão e segurou a dela. Ela não recuou. Naquele momento, naquela sala fria, eles não eram o ex-chefe e a ex-funcionária. Eram apenas uma mãe e um pai, maravilhados com o milagre que haviam criado. A partir daquele dia, algo mudou. Talita começou a baixar a guarda, tijolo por tijolo. Ele passou a acompanhá-la em todas as consultas. Quando o médico mencionou que ela precisava descansar mais, Henrique apareceu na livraria e teve uma longa conversa com Lúcia. No dia seguinte, ele estava lá, ajudando a descarregar caixas de livros e a organizar as prateleiras mais baixas para que Talita não precisasse se curvar. Ele descobriu o canto do quarto que ela estava preparando para o bebê. O berço de segunda mão, as poucas roupinhas dobradas. Não havia a opulência que um Viana esperaria para seu herdeiro. Havia amor. Em vez de criticar, ele se juntou a ela. Passou um fim de semana inteiro lixando e pintando uma velha cadeira de balanço que encontrou em um brechó, transformando-a em uma peça linda e acolhedora. Juntos, eles montaram o berço, as instruções espalhadas pelo chão, rindo de suas próprias frustrações. Eram momentos de normalidade, de cumplicidade, que valiam mais do que qualquer diamante. Para se sustentar, Henrique voltou à sua paixão esquecida. Tirou o pó de seus antigos desenhos e começou a oferecer seus serviços de arquitetura. Seus primeiros trabalhos foram pequenos, o projeto de um deck para um vizinho, a reforma de uma cozinha. Eram projetos humildes,
mas ele os abraçava com uma paixão que nunca sentira na Viana Corp. Thalita o via tarde da noite, debruçado sobre a prancheta em seu pequeno apartamento, os olhos brilhando de entusiasmo. Ele estava construindo uma vida, não um império, e estava construindo para eles. A última sombra do passado foi dissipada em uma tarde chuvosa, um mês antes do parto. Um advogado enviado por Ricardo apareceu na porta de Henrique. Ele trazia um contrato. Ricardo oferecia um fundo fiduciário multimilionário para a criança, sob uma condição. Henrique deveria assinar um documento abdicando de todos os seus direitos paternos e desaparecer da vida de Thalita e do bebê para sempre. Henrique nem leu o documento até o fim. Na frente do advogado e de Thalita, que observava a cena com o coração na mão, ele rasgou o contrato em pedaços. "Diga ao meu pai", disse ele, a voz firme e clara, "que a maior riqueza que ele poderia me oferecer, eu já tenho, e ela não tem preço." Ele jogou os pedaços de papel no lixo. Foi seu ato final de renúncia, sua declaração definitiva de independência. Naquele momento, toda a dúvida que ainda restava no coração de Thalita se evaporou. Ela caminhou até ele e, pela primeira vez desde aquela noite fatídica, o beijou. Um beijo suave, cheio de perdão, de promessa e de um futuro que eles construiriam juntos. A bolsa de Thalita estourou em uma madrugada calma, 2 semanas depois. O pânico que ela esperava sentir não veio. Em seu lugar havia uma tranquilidade porque Henrique estava ao seu lado. Ele a levou para o hospital, segurou sua mão durante cada contração, sussurrou palavras de encorajamento quando ela achou que não conseguiria mais. Ele foi sua rocha, seu porto seguro. Após horas de trabalho de parto, o som mais bonito do mundo preencheu o quarto. O choro forte e saudável de um recém-nascido. A enfermeira colocou o pequeno embrulho nos braços de Thalita. Ele era perfeito. Tinha os cabelos escuros dela e um pequeno detalhe no queixo que era inconfundivelmente de Henrique. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de ambos. "Ele é lindo, Thalita", sussurrou Henrique, a voz embargada, acariciando a cabeça do bebê. "Qual será o nome dele?" Thalita olhou para o rosto do seu filho, depois para o homem ao seu lado, cujo amor e dedicação haviam curado suas feridas. "Davi", disse ela com um sorriso, "significa amado." Henrique se inclinou e beijou a testa dela, depois a do pequeno Davi. O beijo selou a formação de sua nova família. Uma família que não nascera de riqueza ou status, mas das cinzas da humilhação, da dor e do engano. Uma família forjada na resiliência do amor verdadeiro. Meses depois, a vida havia encontrado uma nova e feliz rotina. Eles moravam em uma casa pequena, alugada, com um quintal onde as roupas de Davi secavam ao sol. O choro do bebê, às vezes, se misturava com o som do riso deles. O cheiro de comida caseira, que Henrique aprendera a cozinhar, se misturava com o cheiro de madeira de seus projetos de arquitetura, que agora ocupavam uma pequena edícula nos fundos. Ele havia conseguido mais clientes, seu talento para criar lares com alma estava sendo reconhecido. Thalita cuidava de Davi, planejando talvez voltar a estudar, a construir seus próprios sonhos. Naquela noite, com Davi dormindo tranquilamente no berço que eles montaram juntos, Thalita e Henrique estavam sentados na varanda, observando as estrelas. Ele passou o braço ao redor dela, puxando-a para mais perto. Não havia mais abismos entre eles, apenas a certeza de que haviam sobrevivido à tempestade e encontrado um no outro o seu verdadeiro lar. Eles não tinham a fortuna dos Viana, mas possuíam algo infinitamente mais valioso, um amor que provou ser, de fato, a maior de todas as riquezas. E assim, com a formação de uma nova família, termina a história de Thalita, Henrique e o pequeno Davi. E aí gostou de ver como a dignidade e o amor verdadeiro podem reconstruir uma vida e se provar a maior de todas as riquezas? Se essa jornada de humilhação, superação e recomeço te prendeu, e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça, inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.